Meu caro vestibulando, minha cara vestibulanda, essa você já sabe. Nesse mesmo local a gente sempre se encontra. Maratona de atualidades para cada um que está me ouvindo, tá bom? Hoje eu queria iniciar colocando aí ao fundo uma música que eu adoro e que ela tem uma relação direta com a nossa aula, com a nossa temática de hoje, que é uma música do cantor Jorge Vercillo, chamada Ela Une Todas as Coisas. Enfim, é uma música belíssima que retrata fielmente a beleza da mulher brasileira. Infelizmente, o quadro social no Brasil, relacionando-se aí à mulher, não é dos melhores. O nosso tema de hoje é a violência contra a mulher e os 8 anos da Lei 11.340 de 2006, que está completando 8 anos, a Lei Maria da Penha. Nosso tema hoje, violência contra a mulher e os 8 anos da Lei Maria da Penha. Primeiro eu gostaria de justificar o motivo pelo qual eu estou escolhendo essa temática. Guilherme, é só pelo fato da Lei Maria da Penha estar completando 8 anos? Não. Galera, saca só. No Chile, a presidente é uma mulher, Michelle Bachelet. Na Argentina, temos a Cristina Kirchner. No Brasil, até o presente momento, temos a Dilma Rousseff. Então você observa que nos países latino-americanos nós temos uma participação mais efetiva das mulheres no âmbito político. Além disso, recentemente você deve ter observado vários casos no metrô de São Paulo envolvendo abusos, casos de abuso sexual em mulheres, contra as mulheres, nos vagões aí de metrô de São Paulo. Além disso, vocês observaram também algumas reportagens, sei disso, mostrando a questão do abuso sexual dentro das universidades e faculdades pelo Brasil. Inclusive, numa das reportagens que eu achei mais fortes, alguns estudantes aí, enfim, uma sociedade chauvinista, como a que nós temos, machista, enfim, com muita violência de gênero, alguns homens participantes aí de banda dentro das universidades, colocando que não é estupro, é sexo surpresa. Enfim, eu acho que por todos esses dados que eu estou passando para você, esse tema faz-se super necessário, tá bom? Você pode encontrar aí em alguma prova de vestibular. E a maratona de atualidades, meu querido, que é temperada com todo carinho, traz esse tema para ti para que você não seja pego de surpresa, tá bom? Primeiro eu gostaria de começar mostrando na atualidade uma violação aos direitos humanos que estão com os dias contados. Vocês sabem que eu estou falando da chamada revista íntima. Para quem não sabe o que é uma revista íntima, nas leis de execuções penais, existe no artigo 41 a definição do direito que o preso tem à visita nas penitenciárias brasileiras. Ou seja, o preso ele tem direito à visita e isso é encarado pela justiça como um importante meio para que o preso, enfim, se ressocialize até futuramente na sociedade. Todos sabem o quanto a família faz bem, a instituição família faz bem. Entretanto, nós temos uma violação aos direitos humanos na prática da revista íntima. Para quem não sabe, de acordo com a revista íntima, todo e qualquer visitante, e aí coloco tanto o gênero feminino quanto o gênero masculino, quando vai realizar a visita a um preso numa penitenciária, tem que ir para uma sala, se despir na frente de um agente penitenciário,
agachar-se por no mínimo 3 vezes sobre um espelho para ver, e é triste eu estar comentando isso, para ver se no corpo desse visitante não é encontrado algum objeto ilícito, seja ele drogas, arma ou celulares, tá bom? E aí você me pergunta, Guilherme, qual a relação disso com a violência contra a mulher? Se vocês observarem dados estatísticos, vocês vão ver que a revista Íntima, que no Brasil ficou conhecida popularmente como revista vexatória, incide principalmente sobre o gênero feminino. A proporção de revistas íntimas sobre as mulheres é muito superior em relação aos homens. Então, chama a atenção esse dado. Felizmente, a revista Íntima está com seus dias contados. Hoje a tecnologia, essa revolução tecnocientífica iniciada pós-década de 70, foi interessante, porque hoje sabemos que nós temos scanners corporais, nós temos detector de metais, sabendo manipular a radiação, equipamentos aí de raio-x. Então, dá para substituir a revista Íntima, principalmente porque muitos grupos, muitos movimentos sociais colocam que a revista Íntima de fato é vexatória, porque ela seria inclusive não apenas uma violação aos direitos humanos, mas também uma prática inconstitucional. Visto que a revista Íntima fere o artigo 1º, porque muitos consideram a revista Íntima uma prática que viola o direito à dignidade da pessoa humana. Isso está definido no artigo 1º da Constituição Federal de 88. Além do artigo 1º, ela também violaria o artigo 5º, que define que a nossa intimidade é inviolável. Então a revista Íntima seria uma violação desse direito, tá bom? Inclusive existe um projeto de lei no Senado, o PLS 480, que tenta colocar o fim à revista Íntima, tá bom? Que você poderia citar numa produção textual como uma violação aos direitos humanos de homens e mulheres, mas principalmente sobre a mulher, tá bom? A Lei Maria da Penha, ela está completando aí 8 anos de vigência. A Lei 11.340 de 2006. Todos sabem que a lei é batizada com a história aí da mulher guerreira da biofarmacêutica cearense, Maria da Penha Maia Fernandes. Já já eu tento contar rapidinho para vocês um pouco da história dessa mulher guerreira. Antes, eu gostaria de passar para vocês alguns dados da Organização Mundial da Saúde sobre a violência contra a mulher. Exatamente. A Organização Mundial da Saúde define a violência contra a mulher como um problema de saúde pública. E você me pergunta, Guilherme, por que a violência contra a mulher é um problema de saúde pública? Porque 68% das mulheres que procuram algum tipo de serviço de saúde é porque foram vítimas de agressão. Isso é um dado estarrecedor. Mais da metade das mulheres que procuram serviço de saúde no país o procuram porque foram vítimas de agressão. E no próprio mapa da violência da ONU, escrito pelo sociólogo Júlio Jacobo, ele é claro ao explanar que geralmente o homem morre aonde? Na rua, no bar, na balada. A mulher, ela é assassinada principalmente, ela sofre violência principalmente em seu domicílio, em sua casa, tá bom? Geralmente o agressor é aquele indivíduo que vive com a vítima alguma relação afetiva. 85% dos casos de denúncia ao Disque 180, que recebe aí denúncias de violações contra os direitos da mulher, 85% das denúncias colocam o agressor, o cônjuge, o ex-companheiro, o namorado, enfim, o parceiro aí da mulher, tá bom? Alguns dados da Organização Mundial da Saúde. Gente, num ranking de 84 países, o Brasil está
no 7º lugar. O 7º país em que mais mulheres são assassinadas. E vocês sabem que a Organização Mundial da Saúde usa como critério, como indicador, a taxa, o número de homicídios para cada grupo de 100 mil mulheres, para cada grupo de 100 mil delas. Para vocês terem uma ideia, o Brasil tem uma média de 5,4 homicídios para cada grupo de 100 mil mulheres. É uma média muito elevada. O estado mais violento no Brasil é o Espírito Santo. Não é à toa, gente, que no Espírito Santo, na capital Vitória, está sendo testado a nova arma para combater a violência contra a mulher, que é o dispositivo de segurança preventivo chamado botão do pânico, tá certo? Uma ferramenta importante na luta contra a violência que incide sobre a mulher. Então, o Espírito Santo teria uma média aí de 9,8 homicídios para cada grupo de 100 mil mulheres. Um número alarmante, preocupante. O estado menos violento é o Piauí. 2,5 homicídios para cada grupo de 100 mil. E aí você pode perguntar, Guilherme, por que essa discrepância? Por que essa diferença tão grande entre o Espírito Santo e o Piauí? Eu posso te dizer, sem sombra de dúvidas, aplicabilidade da lei. Boa utilização correta dos instrumentos definidos na lei. Por exemplo, no Espírito Santo, falando até com base no senso comum com você, no Espírito Santo, quando a mulher faz a denúncia de violência contra si, geralmente os juizados especiais criminais, as delegacias da mulher, quando tem, acatam a denúncia e o juiz vai expedir um mandato de segurança, uma medida protetiva, para fazer com que esse agressor se mantenha a uma distância da vítima. Por incrível que possa parecer, a gente registra casos de morosidade. Esse mandato demora a ser expedido. E aí, quando o oficial de justiça vai entregar, às vezes, uma intimação ou o próprio mandato, a mulher já está morta. No Piauí, você tem o contrário. Você tem experiências positivas no sentido de que quando o homem agride a mulher, em menos de 24 horas, ele está na delegacia para dar esclarecimentos, potencialmente pode ser preso. Então, a aplicabilidade da lei, ela faz muita diferença, tá bom? Como último dado, o país mais violento contra a mulher em número de homicídios é El Salvador. E no Brasil, na última década, se você pegar pelo menos de 2000 a 2010, registrando aí esse período, nós vamos ter mais de 43,7 mil assassinatos de mulheres no Brasil. Então, hoje, a violência de gênero é preocupante. Um dos 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que eu falo no canal Maratona de Atualidades no tema Brasil e a Saída do Mapa da Fome da ONU, eu coloco como um dos 8 objetivos reduzir a violência de gênero e possibilitar a autonomia das mulheres. Então, sem dúvida alguma, a agenda política tem que colocar aí alguns instrumentos para combater a violência contra a mulher. Agora sim, falar um pouquinho da Lei Maria da Penha. Maria da Penha Maia Fernandes é uma biofarmacêutica cearense que foi casada com um professor universitário. Esse professor universitário atentou contra a vida de Maria da Penha por 2 vezes. Na primeira vez, aí nos autos é colocado que houve a simulação de um assalto no interior da casa, pelo menos na perspectiva do parceiro, e que ele, enfim, a simulação de um assalto, um pretexto. Na realidade, não estava ocorrendo um assalto. Ele pegou uma arma e deu um disparo que atingiu as costas de Maria da Penha Maia Fernandes, deixando-a cadeirante, né?
deixando aí paraplégica. E numa segunda tentativa, ainda óbvio, a lei não existia, ele atentou contra a vida da mesma. Observem para vocês por que essa mulher, na minha opinião, é extremamente guerreira. Após um fato, uma tragédia tão grande em sua vida, ela vai se utilizar do fato para construir algo maior. Isso é típico do brasileiro. Isso, você que está me ouvindo percebe. Isso é que nos dá uma maior esperança de que o nosso país, enfim, entre aí nos eixos. Ela passa a tentar lutar na justiça para que os direitos da mulher sejam respeitados e que alguma lei efetivamente seja criada para coibir esses atos de violência. Entretanto, Maria da Penha não é atendida e ela recorre à Organização dos Estados Americanos, a OEA, ligada à Organização das Nações Unidas. Ela escreve um relatório, uma carta, colocando aí toda a história de sua vida. E a Organização dos Estados Americanos condena o Estado brasileiro a ressarci-la material e imaterialmente. Além disso, aprovar uma lei específica. Nasce aí a Lei 11.340 de 2006, que com muita justiça foi batizada de Lei Maria da Penha. O que me preocupa, em parte, é que se você observar gráficos, você vai perceber que após a vigência da Lei Maria da Penha, nós temos uma diminuição não drástica, algo muito suave dos casos de violência contra a mulher e atualmente nós registramos um retorno das mesmas médias de violência anteriores à aprovação da lei. Então, essa violência de gênero preocupa, tá bom? Tem que se colocar. E aí você pergunta, Guilherme, mas a lei, ela estabelece o quê? Ora, a lei, ela estabelece uma pena de 3 anos mais o pagamento de multa. Entretanto, a pena, repito, é aumentada em 1/3 caso a vítima seja portadora de alguma deficiência. Então, a pena da Lei Maria da Penha é de 3 anos, mais o pagamento de multa, aumentada em 1/3 caso a vítima seja portadora de deficiência física, ok? De algum tipo de deficiência. E aí você pode perguntar, mas Guilherme, quais instrumentos poderiam ser utilizados? Quais as políticas mais eficientes? Olha, uma coisa eu posso te garantir. A Lei Maria da Penha, ela estabelece como crime qualquer ato de violência física, moral, psicológica, sexual ou patrimonial contra a mulher. Então a ideia é coibir, proibir qualquer ato de violência contra a mulher. Entretanto, vocês sabem que muitas das vezes a mulher permanece com o parceiro pelo fato de, por exemplo, na violência patrimonial, ser dependente economicamente. Por exemplo, isso é um dos principais argumentos utilizados. Eu tenho um histórico aí de violência doméstica, mas às vezes continuo porque acredito que ele vai mudar e eu confesso, sou dependente economicamente do mesmo. Ou seja, porque pagou um curso, paga a faculdade, enfim, possibilita uma condição de vida aí para a mulher. Então, é óbvio que uma das intervenções são políticas eficientes que possibilite a essa mulher agredida um programa, um tratamento não só psicológico, mas instrumentos que ofereçam uma emancipação feminina. Isso é muito importante. E eu gostaria de colocar outra questão com relação à lei. Ela tenta proibir qualquer ato de violência, como eu citei, física, moral, sexual, patrimonial, enfim, psicológica. Mas eu gostaria de colocar para vocês que a lei ela é clara. Ela é uma lei que tenta proibir atos de violência contra a mulher. O gênero mulher. Ela ampara a mulher. O que significa dizer, por exemplo, que muitos advogados criticam a Lei Maria da Penha porque ela fere o princípio da isonomia. O que significa isso, Guilherme? Ora,
todos são iguais perante a lei. Então não há necessidade de criar uma lei específica que beneficie apenas o gênero feminino, a mulher. Entretanto, eu e você sabemos que no Brasil, infelizmente, nem todos são iguais perante a lei e que são necessários dispositivos legais para que seja corrigido injustiça histórica, tá bom? E a violência de gênero seria uma. Então, quando eu falo que proíbe atos de violência contra a mulher, e eu falo da mulher enquanto gênero, eu gostaria de colocar alguns precedentes da lei. Por exemplo, um filho que agride a mãe. A mãe é amparada pela Lei Maria da Penha? Sim. Pode colocar que a mãe é amparada pela Lei Maria da Penha. Numa relação homoafetiva, uma das parceiras agride a outra. A Lei Maria da Penha a ampara? Sim, a ampara. Uma pessoa, por exemplo, transgênero. Por exemplo, um transexual. Uma pessoa que, por exemplo, vou colocar aqui a seguinte situação. Nasceu com um corpo onde tem o aparelho reprodutor masculino. Entretanto, a pessoa se enxerga dentro do gênero mulher. Se enxerga mulher, ok? Esse transexual também é amparado pela Lei Maria da Penha. Então não esqueçam, a Lei Maria da Penha ampara a mulher. O homem, caso seja agredido pela mulher, ele deve procurar qualquer outra lei prescrita nos nossos códigos. Mas a Lei Maria da Penha, ela é clara. Ela ampara o gênero mulher. Tá bom? Aqui são algumas informações que eu gostaria de passar para vocês. Eu citei que o Espírito Santo é o estado onde se registra as maiores taxas de homicídio no Brasil. Não por acaso, acabam de utilizar um dispositivo que vai aparecer para vocês. O dispositivo de segurança preventivo chamado botão do pânico. Olha que coisa interessante, pessoal, esse equipamento. Ele pode ser colocado, inserido como um aplicativo do celular, Patrulha Maria da Penha, ou você pode receber o dispositivo. Lembrando, ele está sendo testado com mulheres que comprovadamente foram vítimas de agressão e possuem, inclusive, medida protetiva e proteção aí do Estado. Elas acionam o dispositivo, ele tem duas teclas, um botão liga, desliga e uma tecla SOS. Essa mulher aciona o dispositivo apertando-o por 3 segundos. Após 3 segundos, é emitida uma mensagem SMS para uma central de atendimento e, ao mesmo tempo, como o dispositivo é dotado de sistema de posicionamento global, GPS, ele passa para a central de atendimento as coordenadas de localização daquela mulher. E a Patrulha Maria da Penha é acionada para oferecer socorro, proteção à vítima de violência. Ok? As mulheres que comprovadamente foram vítimas de violência. Outro dado interessante, a partir do momento que ela aciona o dispositivo, ele passa a gravar o ambiente de voz. Isso é importante, porque já surge aí uma prova cabal, uma prova real de que o agressor não respeitou a medida protetiva. Então isso já seria um agravante de pena, tá bom? Em São Paulo, há perspectiva nos horários de rush, 6 a 9 horas da manhã, 17 horas da tarde até as 20 horas, a questão dos vagões femininos, ok? Devido aos casos de abuso sexual. Sinceramente, uma opinião pessoal, creio eu que os vagões femininos deve ser melhor discutido. Primeiro, porque nem todos respeitam. Segundo, eu acho que nós temos uma excelente oportunidade para discutir o problema amplamente e procurar meios mais eficientes de combater atos como esse. Acredito eu que os vagões femininos, além de uma prática segregacionista, é um reconhecimento da nossa incapacidade de discutir o problema.
ok? Hoje, as mulheres no Brasil são maioria. Canais de diálogo têm que ser criados. Alguns aí, governos, colocam a perspectiva em seus planos de criarem as casas das mulheres. Que bom, que venham essas perspectivas e que sejam testadas, tá bom? Essa é apenas mais uma dica da Maratona de Atualidades. A violência de gênero, o papel da mulher na sociedade contemporânea, a violência contra a mulher, os 8 anos da Lei Maria da Penha pode vir, e com essa aula eu espero minimamente ter contribuído para a tua aprendizagem, tá bom? Muito grato. Aqui fica o professor Guilherme Lemos e até a próxima, se Deus quiser. Ela une todas as coisas, como poderia explicar? Um doce mistério de rio, com a transparência de um mar. Ela une todas as coisas, quantos elementos vão lá? Sentimento fundo de água, com toda a leveza do ar. Ela está em todas as coisas, até no vazio que me dá. Quando vejo a tarde cair e ela não está, talvez ela saiba de cor tudo que eu preciso sentir. Pedra preciosa de olhar, ela só precisa existir.